Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre os adjuntos adverbiais e as orações subordinadas e algumas complexidades que envolvem as orações subordinadas. Falando primeiramente sobre os adjuntos adverbiais, nós precisamos saber o que sobre eles. Vou até apagar aqui esse outro título. Os adjuntos adverbiais, eles indicam circunstâncias. E quem são os adjuntos adverbiais? Advérbios, né, pessoal? Pode ser apenas um advérbio, como por exemplo, bem, ou pode ser uma locução adverbial, como à noite, ok? Então, os adjuntos adverbiais, eles podem indicar, né, ou expressar uma circunstância de tempo, de modo, de negação, de afirmação, de dúvida, de instrumento. Então, os adjuntos adverbiais são palavras ou expressões que indicam circunstância. Esse conteúdo vocês irão encontrar na página 107 e, como exemplo, nós temos aqui: nas 2 últimas décadas foram registradas transmissões de febre amarela além dos limites da área considerada endêmica, região amazônica. O que é que essa oração traz? Essa oração traz uma informação básica. E a informação básica é: foram registradas transmissões da febre amarela. Essa é a informação básica. E o que é que nós temos aqui? Antes, um adjunto adverbial nos indicando o tempo em que ocorre ou que ocorreu essa informação básica aqui, que é nas últimas décadas. Eu apertei aqui um pouquinho. Então, essa expressão é uma locução adverbial com valor sintático de adjunto adverbial que indica o tempo. Só que aqui, mais à frente, né, depois de febre amarela, nós temos além dos limites da área endêmica. E aqui tem região amazônica, ok? Olha só, essa informação, né, além dos limites da área endêmica e entre parênteses região amazônica, nos informa o local onde aconteceu, né? Então aqui nós temos onde? Área endêmica, que traz para essa oração a circunstância de lugar. Ô professor, e o que é esse IRA aqui, né? Região amazônica no livro de vocês. A região amazônica é um aposto de áreas. Então, o que é que nós temos em relação a essa oração? 2 adjuntos adverbiais, um de tempo e outro de lugar, que trazem circunstância, né, que dá mais informações sobre a oração principal, né, informação de base, né, que foram registradas transmissões da febre amarela. Então, eu tenho mais informações em relação quando? Nas últimas décadas. Onde? Na região, nas áreas endêmicas, né, da área endêmica, que é a região amazônica. O capítulo também, além dessa informação sobre os adjuntos adverbiais, nós temos também as orações subordinadas, que são divididas em 3, são classificadas em 3 orações subordinadas. Por exemplo, nós temos as orações subordinadas substantivas. Então, nas orações subordinadas,
primeiro, que para ser uma oração subordinada, eu tenho uma oração principal. Essa oração precisa de um complemento, precisa de algo a mais para que se tenha um efeito de sentido efetivo, né? Para que a pessoa entenda de fato o que está escrito, ou o que foi falado, ou o que está sendo falado. Então, as orações subordinadas, elas podem ser substantivas, elas podem ser adjetivas e elas podem também ser adverbiais. Vocês já estão craques em relação a esse assunto porque é um assunto que vocês estudaram tanto no ano passado quanto no capítulo anterior. Então, as orações subordinadas substantivas é quando na oração subordinada você vai observar o valor de substantivo, né? Dentro desse valor de substantivo nós encontramos um sujeito, um objeto direto, um objeto direto e indireto, um complemento nominal, um predicativo do sujeito, um aposto, né? Então, todas essas orações, elas têm uma função sintática de substantivo. Nós também temos as orações subordinadas adjetivas. Nas orações subordinadas adjetivas, nós temos a oração principal e nós temos uma oração que funciona como adjunto adnominal, ou seja, é uma oração que dá características. E aqui também nós temos as orações subordinadas adverbiais. Nesse caso, a oração subordinada vai ter um valor de adjunto adverbial. Primeiramente, né, aqui nós temos a classificação das orações subordinadas e o livro traz para vocês de uma forma mais resumida, né, a classificação das orações substantivas. Então, nós temos a substantiva subjetiva, que é quando a oração subordinada tem valor de sujeito da oração principal. Como, por exemplo, olha só, é importante que você leia a carta. Então, aqui eu tenho uma oração principal, aqui eu tenho uma oração subordinada, porque eu sei que é subordinada porque a minha oração principal tem um sentido incompleto, então ela é subordinada, né? E ela é adjetiva, ela é substantiva, subjetiva por quê? Porque eu tenho aqui o verbo, eu tenho um predicativo. O que está faltando aqui? O sujeito. Então, toda essa oração aqui funciona como sujeito da oração principal. Então, aqui vocês têm o verbo, o complemento e o sujeito. Ou seja, isto é importante, ok? Outro exemplo que nós encontramos como oração subordinada substantiva é quando a oração subordinada funciona como predicativo do sujeito. Olha só, eu vou colocar um exemplo, que é isso que dá pegadinha na prova. Olha aqui que história. Então, aqui eu tenho a oração principal. E eu sei que aqui é uma oração subordinada porque a oração principal não tem um sentido completo, precisa de uma outra oração para fazer sentido. E quem que está aqui na oração principal? O sujeito, o verbo de ligação e o que é que está faltando? O predicativo, que nesse caso vai ser uma oração. Então aqui nós temos uma oração subordinada substantiva, predicativa. Cuidado com a posição do verbo. Aqui eu não tenho sujeito, o sujeito está aqui. Aqui eu tenho o sujeito, o verbo de ligação e todo o predicativo do sujeito. Ok, pessoal? Muitas vezes os alunos fazem confusão em relação à oração subordinada substantiva subjetiva com a oração subordinada predicativa. Vou dar mais 2 exemplos para vocês em relação às orações subordinadas substantivas. Já falei da dupla substantiva, subjetiva e predicativa. Agora eu vou falar para vocês outra duplinha também do bem. Olha só.
Ok. Então aqui, por exemplo, nós temos a oração principal, né? Ele se esqueceu. Observem. Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, que nesse caso é verbo transitivo indireto. E o que é que está faltando aqui, pessoal? O objeto indireto. Só que esse objeto indireto aqui, ele é oracional, ele está em torno, né, organizado em uma oração. Então, nesse caso, nós iremos ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Eu vou dar um outro exemplo também, que o pessoal costuma confundir, que é com a completiva nominal. Olha só, ele tinha a necessidade de que você cantasse. Era um louco por vós. Olha só, vamos aqui pegar a oração principal. Necessidade. Ele tinha necessidade. O que é que eu tenho? Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, eu tenho um complemento, né? E aqui, de que você cantasse, completa o sentido não do verbo, completa o sentido da necessidade, que é um substantivo. Então, esse termo, né, essa oração, ela completa o sentido de um nome. Se completa o sentido de um nome, eu tenho um complemento nominal. Nesse caso, eu vou ter uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. E o que é que tenho com a outra professora? Vocês irão observar que tanto a objetiva indireta quanto a completiva nominal tem obrigatoriamente a presença da preposição. Como que eu vou separar, como que eu vou diferenciar uma da outra? Pergunta para o complemento. O complemento completa nome ou completa um verbo? Se completar o sentido do verbo, objeto indireto. Se completa o sentido de um nome, completiva nominal. Nós ainda temos uma outra oração subordinada, substantiva. Se tem a objetiva direta, indireta, tem a objetiva direta também. Olha só um exemplo de oração subordinada substantiva, objetiva direta. O que é que tá faltando aqui, pessoal? Com o objeto indireto, né? Só que esse objeto esse objeto direto está em forma de oração. Olha só, ele disse que irá devolver o livro. Observem aqui na oração principal que eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo transitivo direto. Então, essa oração aqui, né, vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, porque o objeto direto, ele desenvolve em torno dessa locução verbal, né? E completa o sentido do verbo dizer sem preposição. Por isso que é um objeto direto, sendo que esse objeto direto, ele está em torno de um verbo, logo nós temos uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, ok? E como último exemplo, eu vou aqui ler um exemplo que já está no livro, que é da oração subordinada substantiva apositiva, em que a oração vai ter um valor de aposto. Observem só, todos desejamos o mesmo, que a febre amarela seja erradicada. Nós desejamos o mesmo, que o Covid-19 seja erradicado. Então, que a febre amarela seja erradicada tem uma função de dar uma informação a mais, né? Então, aqui, nesse caso, nós temos uma oração subordinada substantiva apositiva. Encerramos aqui nessa revisãozinha sobre orações subordinadas substantivas e vamos falar um pouco sobre as orações subordinadas adjetivas. Lembrando que a oração subordinada adjetiva, nós temos uma oração principal e uma oração subordinada com valor de adjunto adnominal, vai dar alguma característica. E lembrem-se
Enquanto nas orações subordinadas substantivas nós temos conjunções integrantes, por exemplo, aqui nas adjetivas nós temos o pronome relativo como conector. Então, dentro das orações subordinadas adjetivas, nós temos as restritivas e as explicativas. A oração subordinada adjetiva restritiva, eu tenho um grupo e dentro daquele grupo eu tenho uma condição especial. Por exemplo, os alunos que estudam serão aprovados. Olha só, esse que, né, se refere a alunos. Então, aqui nós temos um pronome relativo. Então, dentro de um grupo de alunos, há um determinado grupo que estuda e esse grupo, né, vai ser aprovado. Então, aqui, que estudam é uma oração subordinada adjetiva restritiva. A oração principal é os alunos serão aprovados. Observem como essa oração subordinada adjetiva restritiva, ela restringe o significado à característica de um grupo dentro de um grande grupo. E lembrem-se, nas orações subordinadas adjetivas restritivas, nós não temos pontuação isolando essa oração. Diferentemente do que ocorre nas orações subordinadas explicativas. Eu vou utilizar a mesma frase. Olha só, a mesma oração. Os alunos que estudam serão aprovados. E aqui, ó, eu vou explicar o significado. Então, o que é que significa? O que é que tem de diferente, professora? Quando eu inseri essas vírgulas, isolando essa oração explicativa, o que é que eu entendo? Que eu tenho 100 alunos, todos eles estudam e todos eles passarão. Outro exemplo que nós podemos atribuir a uma oração subordinada adjetiva explicativa é quando há um realce em relação à característica de um determinado ser ou objeto. Por exemplo, Paula Dantas, que é professora, também é dançarina. Que mentira! Então aqui eu já tenho um substantivo, né? Paula Dantas, que já é próprio, né? Já tem todas as características. Eu insiro aqui uma oração subordinada, adjetiva, né? Porque está dando característica, e explicativa, porque eu não preciso restringir a Paula dentro da Paula, eu vou apenas realçar uma característica. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Para finalizar, nós temos as orações subordinadas adverbiais, que funcionam como advérbio, ou seja, adjunto adverbial. E elas são classificadas, elas possuem 9 classificações diferentes. E são as mais fáceis, como eu havia dito anteriormente. Então, todas elas irão expressar uma circunstância de causa em relação à oração principal, ou de consequência em relação à oração principal, de finalidade, uma finalidade em relação à oração principal, tempo, condição, proporção, concessão, conformidade e comparação. Olha só aqui os exemplos que vocês têm no livro de vocês. Olha só. Por exemplo, a febre amarela preocupa as autoridades porque aumentou o número de casos. Então, o aumento de número de casos de febre amarela é a causa da preocupação
das autoridades. Olha uma consecutiva que expressa consequência. O número de mortes aumentou tanto que preocupou as autoridades. Então, o número de mortes aumentou tanto que, em consequência disso, preocupou as autoridades. Olha uma outra aqui, a condicional. Se houvesse mais prevenção, não teríamos tantas mortes por febre amarela. Então, adotar medidas preventivas é uma condição para diminuir o número de mortes. Outro exemplo aqui que o livro de vocês traz é um exemplo de concessão, talvez a mais enjoadinha das orações subordinadas adverbiais. Olha só, vou ler ao pé da letra. Embora haja campanhas na televisão, a população não se vacinou. Olha só, o fato de haver uma campanha na televisão deveria levar a população a se vacinar, mas não foi isso que aconteceu. Então, eu costumo exemplificar as orações concessivas como algo acontece e naturalmente aconteceria um final para aquela história. Só que a concessão foi algo que aconteceu que ou aconteceu ou não aconteceu em relação àquilo que se propõe na oração principal. Cuidado com as orações concessivas, porque elas são muito parecidas com as orações coordenadas adversativas. Mas o que acontece para a gente poder diferenciar uma da outra? Na oração subordinada concessiva, eu tenho conjunções, adverbiais ou locuções conjuntivas adverbiais, como embora, apesar de, que são totalmente diferentes das conjunções coordenativas, que aquela decoreba lá desde o fundamental, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, Então, são diferentes. E outra, as orações coordenadas, os períodos são independentes. Uma oração não precisa da outra. Enquanto na oração subordinada eu tenho uma oração principal e uma oração dependente, Outro exemplo, uma oração comparativa. Olha só, a febre amarela é tão preocupante quanto as demais doenças epidêmicas. Então, há uma comparação entre a febre amarela e as doenças epidêmicas. Outro caso é da conformativa, que indica uma conformidade em relação a outra coisa. Olha só, a vacinação ocorreu conforme planejamos. Então, a vacinação ocorreu de acordo ou conforme com o que havia sido planejado antes. Uma coisa só vai acontecer conforme outra. Outro exemplo, eu adoro a final, não sei porquê. Olha só, aqui nós temos um exemplo. Precisamos de boas políticas públicas a fim de erradicar a febre amarela. Então, nós precisamos de políticas públicas com uma finalidade. Qual é a finalidade aqui do exemplo? Erradicar a febre amarela. Outra conjunção adverbial poderia ser para quê, que é uma locução adverbial final, que indica finalidade. Uma outra bem fácil, essa sim, quando a gente coloca na prova, no teste, os meninos arrasam, vocês arrasam, que é a oração subordinada proporcional. Olha só, quanto mais a sociedade mobiliza, melhores serão os resultados. Então, olha só, os resultados esperados contra a disseminação da febre amarela serão melhores na mesma proporção da mobilização da sociedade. Outro exemplo é a temporal. Na oração temporal, olha só, sempre que há campanha de vacinação, muitos pais vacilam, não deixem os pais de vocês vacilarem. Então, olha só, a oração subordinada situa no tempo o fato expresso na oração principal, que é muitos pais vacilam. E ainda aqui, pessoal, nós temos duas questões importantes para analisar em relação às orações subordinadas. Por exemplo, as orações subordinadas, elas podem ser coordenadas entre si. Eu posso ter duas orações subordinadas, uma oração principal e duas subordinadas e uma conjunção coordenativa unindo essas orações subordinadas. Por exemplo, o livro de vocês traz o exemplo
quando chove ou quando faz frio, poucos pais levam seus filhos ao posto de saúde. Então, nós temos aqui duas orações subordinadas ligadas, unidas por uma conjunção coordenativa alternativa. Então, são orações subordinadas coordenadas entre si. Outro exemplo que vocês podem observar é a febre amarela, que é mortal e que tem preocupado as autoridades, assusta. Então, aqui nós temos duas orações subordinadas adjetivas unidas por uma conjunção coordenativa aditiva. Por último, aqui nós temos os pais sabem que a vacina é importante e que nada a supere. Então, nós temos aqui duas orações subordinadas unidas por uma conjunção aditiva, uma conjunção coordenativa aditiva, né? Que a vacina é importante e que nada a supre. Outra questão também abordada aqui no livro de vocês é quando, por exemplo, nós temos uma oração que é subordinada, por exemplo, mas ela vai servir como oração principal de outra oração subordinada. Olha esse exemplo aqui que o livro de vocês traz. Eu vou até copiar no quadro um dos exemplos, uma das partes desse enunciado, porque é interessante. Eu adoro enunciados assim, complexos. O médico sanitarista que informou tá clarinho, que informou que a vacinação começaria ontem, deu sinais de que toda a população seria atendida. Ok. Olha só, eu não ficou só. Deixa eu copiar outro, né? Continuar aqui, conforme o anúncio que foi divulgado. Eita, não é um texto, né? É um texto. É um texto. Mas é assim que a gente descobre, né, dentro de um enunciado extenso, que orações subordinadas, uma oração subordinada pode ser uma oração principal de uma outra oração. Olha só aqui. Aqui no livro, né, temos o médico deu sinais. Aqui nós temos a oração principal, certo? Oração principal. Essa oração principal, o médico deu sinais, é a oração principal de duas outras orações aqui no texto. A oração A, ela é a oração principal D e B. Quem é D? O médico sanitarista, viu, gente? D tá aqui, que informou. E ela também é a oração principal da B, de que toda a população seria atendida, certo? Então, olha só, aqui eu tenho o médico sanitarista deu sinais, né? Oração principal. Essa oração principal vai ser a oração principal de duas orações subordinadas. O médico sanitarista que informou e que deu sinais de que toda a população seria atendida, ok? Olha só, essa oração aqui, né, a B, ela não é uma oração subordinada
de o médico deu sinais, só que ela vai ser a oração principal, ela é oração subordinada de A, mas ela é a oração principal dessa oração aqui. Olha um exemplo interessante, né? Então aqui eu tenho o médico deu sinais, oração principal, e eu tenho aqui duas orações subordinadas, né? Que informou e ditou de que toda a população seria atendida. Essa oração subordinada, ela vai ser a oração principal de outra oração subordinada, né? Conforme o anúncio que foi divulgado. Então, aqui nesse capítulo, nós temos uma revisão sobre as orações subordinadas adverbiais, as orações subordinadas adverbiais, adjetivas e substantivas, mas também traz o caso das orações subordinadas que podem ser coordenadas entre si e o caso de que uma oração subordinada pode ser oração subordinada de outra oração. Pessoal, eu fico por aqui. Até mais e um forte abraço.